Olá, senhoras e senhores. Vamos, então, dar início à última atividade do 10º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo. Nossa última atividade do dia, antes do encerramento do evento. A atividade será um painel de discussão sobre tecnologia e sustentabilidade. Nossos convidados: professor Dr. Daniel Cordeiro, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Professor Daniel é graduado em Ciência da Computação pela USP e tem doutorado em Computação pela Universidade de Grenoble, na França. Por favor, professor. Nossa próxima convidada, professora Fernanda da Rocha Brando Fernandes, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. É professora associada no Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, doutorado em Educação para a Ciência pela Unesp de Bauru, livre docente pela Universidade de São Paulo, coordena o Laboratório de Epistemologia e Didática da Biologia na USP e é pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa em Epistemologia do Ambiente, GPEA-USP, e assessora técnica na Superintendência de Gestão Ambiental da USP. Nossa próxima convidada, professora doutora Tamara Maria Gomes, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FISEA. Professora livre-docente do curso de Engenharia de Biosistemas, da FISEA, tem graduação em Agronomia pela Unesp de Botucatu, doutorado em Irrigação e Drenagem pela Exalc, pós-doutorado em Utilização de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto na Agricultura, pela USP, exerce o cargo de assessora técnica da Superintendência de Gestão Ambiental, trabalhando para a implantação e execução da política ambiental da USP. É membro do Conselho Gestor do Centro de Pesquisa e Inovação em Clima e Sustentabilidade da USP, vinculada à reitoria da universidade. Vamos, então, agora, passar a palavra ao professor Daniel. Boa tarde a todas e todos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a computação e o papel da computação na crise climática. Eu sou... Opa, não está desligado aqui, desculpa. Como gentilmente me anunciaram, eu sou professor do curso de Sistemas de Informação lá da EASH-USP. Tenho trabalhado em projetos de pesquisa que estão relacionados com o uso de computação para estudar e melhorar algum aspecto de sustentabilidade, especialmente sustentabilidade de cidades. E a minha área de pesquisa é computação, em particular computação de alto desempenho. Então, eu vou falar para vocês de computação. Então, a minha visão de tecnologia é a visão de alguém que faz computação. Mas vou falar como os meus projetos de pesquisa foram direcionados nos últimos anos para a computação sustentável em cidades inteligentes e vou falar um pouco sobre o macro problema que a gente vem trabalhando. Então, não é novidade para vocês que a gente está sofrendo, nesse momento, uma crise climática. A gente tem um problema grave de aquecimento global. No gráfico da esquerda, vocês podem ver um gráfico que mostra o quanto que a temperatura média do planeta aumentou quando comparado com anos pré-industriais. Então, e esse crescimento da temperatura média do planeta está aumentando em um ritmo acelerado. O gráfico da direita mostra a média móvel dos últimos 5 anos para cada um dos anos, e a gente vê que a tendência de aquecimento global é muito, muito forte. Esse outro gráfico eu tirei aqui de um relatório do Copernicus Climate Change Service da União Europeia, que mostra
as áreas onde houve algum tipo de anomalia climática, ou porque teve a temperatura média foi muito maior do que o período de referência. Então, eles estão comparando a temperatura média, a temperatura do ar na superfície no ano de 2024 com o período de referência que eles estão usando a média entre os anos 1990 até 2020, de 1991 até 2020. Então, a gente pode ver nesse gráfico que muitas regiões do planeta estão sofrendo com aquecimento. Essas regiões estão mais quentes, consideravelmente mais quente do que a média anterior. Então, alguma coisa deve ser feita. A gente tem que trabalhar, e a gente sabe que na Universidade de São Paulo, vários grupos de pesquisa, e provavelmente vários de vocês que estão aqui presentes, estão trabalhando com algum tipo de aspecto relacionado à sustentabilidade. Tanto é que, vários países se comprometeram com aquilo que a gente chama de Acordo de Paris, cuja meta é fazer com que os países emitam 2,3 toneladas de CO2 per capita até 2030. Esse é um mapa que mostra dados de 2024 sobre as emissões de carbono de cada um dos países. O Brasil, nesses dados aqui, emite per capita exatamente o valor estipulado no Acordo de Paris. Em média, a gente emite per capita 2,3 toneladas. Mas outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, emitem até 14 toneladas de CO2 per capita. Isso é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar, tem que tentar reduzir. Quer dizer, o Acordo de Paris serve justamente para a gente tentar reduzir. Nesse outro gráfico que eu tirei do relatório do painel intergovernamental para o clima, que é o IPCC, eu mostro, o gráfico mostra para a gente a quantidade de CO2 emitido ao longo dos anos e o que a gente deveria emitir de CO2 se a gente quiser respeitar o Acordo de Paris e se a gente quiser realmente limitar o aumento da temperatura do planeta. Então, em azul, a gente tem o gráfico que é a quantidade de CO2 que o planeta deveria emitir se a gente quiser limitar o aumento até 1,5%, até 1,5 graus Celsius. Em verde, a quantidade que a gente deveria emitir se a gente quiser limitar o aumento da temperatura em até 2 graus Celsius. E em vermelho, como vocês podem ver, é a tendência atual. Se a gente não fizer nada ou se continuar emitindo gases de efeito estufa no mesmo ritmo que a gente está emitindo, a temperatura média vai ser muito acima do estipulado pelo Acordo de Paris e a gente vai falhar nessa tentativa de limitar o aquecimento global. Bom, então, quando as pessoas usam o termo emergência climática, não é à toa. Parte dessa tendência é irreversível. Se a gente não agir agora e não conseguir limitar essas emissões nesse curto espaço de tempo, já que o Acordo de Paris estipula que a gente limite até 2030, nós teremos problemas que são irreversíveis. Bom, já que a minha área é computação, eu queria trazer um pouquinho sobre como é que a gente, né, que estuda computação, e estuda uma área da computação que a gente chama hoje em dia de computação sustentável, vê o problema e o que a gente pode fazer a respeito no alto nível aqui, claro. Mas a gente tem duas linhas de enfrentamento desse tipo de problema. A primeira linha de enfrentamento a gente chama de ICT for Green, que é como é que a gente faz para utilizar as tecnologias da computação para melhorar algum aspecto de sustentabilidade. Então, é a transição ecológica por meio da transição digital. É usar a computação para otimizar os recursos nas atividades humanas. Então, eu coloquei aqui como exemplo, usar tecnologias de reunião por videoconferência ao invés de fazer a reunião presencial. Ao usar essa tecnologia provida pela computação, a gente consegue reduzir ou não emitir as emissões relacionadas ao transporte das pessoas de um lugar para outro para fazer a reunião. E tem uma outra vertente da computação que tem trabalhado naquilo que a gente chama de Green ICT, que é tornar a computação ainda mais verde, é reduzir o consumo de recursos pela computação. Então, por exemplo, a gente trabalha com o desenvolvimento de algoritmos que necessitam de menos energia para poder funcionar.
Então, a gente otimiza esses algoritmos que já existem, a gente já sabe resolver o problema, mas a gente procura por outras formas de resolver os mesmos problemas que a gente já sabe resolver, mas formas que utilizem menos recursos ou que utilizem menos energia. Então, essas são as duas grandes linhas. Agora, claro que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala necessariamente só da emergência climática. A gente tem outros aspectos de sustentabilidade que a computação ajuda e que as tecnologias da computação ajudam a gente a mitigar os problemas de sustentabilidade desses aspectos. Por exemplo, eu coloquei aqui um gráfico baseado no trabalho de Richardson et al., que desde 2009 avaliam métricas quantitativas para tentar entender qual está sendo o impacto da atividade humana em diversos aspectos importantes para o planeta. Então, eles tentam entender quais são os impactos da atividade humana que afetam o próprio funcionamento do planeta. Além de mudanças climáticas, que obviamente é uma coisa importante, a gente tem a produção de novos elementos químicos que não existiam antes, como, por exemplo, o plástico, a redução da camada de ozônio, a acidificação dos oceanos, os fluxos bioquímicos, os fluxos de água limpa no planeta, o uso das terras para agricultura, para urbanização, etc., e como isso impacta o planeta. No trabalho mais recente desse grupo, que é um trabalho de 2023, a gente vê que 6 dos 9 limites que eles estão estudando já foram excedidos. Quer dizer, a atividade humana está prejudicando o planeta em 6 dos 9 critérios que a gente monitora e que a gente estuda. Aí, a tendência, infelizmente, é de uma piora. Exceto o problema da redução da camada de ozônio, que com o uso de tecnologias que não de computação, a gente conseguiu reduzir, limitar o crescimento, a redução da camada, né, e reduzir o impacto humano nesse limite planetário. Todos os outros limites tiveram algum tipo de aumento. Então, a situação, em termos de sustentabilidade, de forma mais geral, não é boa. E é claro que a computação pode ajudar. A gente tem, vocês já ouviram vários e vários exemplos, eu não vou entrar nos exemplos aqui porque a gente não tem tempo, mas de uso de computação para simular o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo, para monitorar os dados, computar, guardar e para a gente poder analisar os dados relacionados a cada um desses limites planetários. O uso de computação para simular cenários futuros, o que acontecerá com o planeta se a gente continuar agindo, atuando no planeta do jeito que a gente atua hoje. Então, a gente usa simulações para tentar entender quais são os possíveis cenários futuros, igual aquele exemplo que eu mostrei do IPCC. A gente usa a computação e as tecnologias ligadas à inteligência artificial para tentar descobrir novas formas de reduzir os impactos em cada uma desses limites planetários. Então, existem muitos projetos de pesquisa, a computação pode ajudar em praticamente todos esses limites, e tem muita gente atuando e trabalhando em questões desse tipo. O que eu queria trazer para vocês, que talvez não seja de conhecimento de todo mundo, é que o uso excessivo de computação também é um problema e que está se tornando um problema de sustentabilidade. Então, a computação, o próprio uso de computação, ou talvez o uso excessivo de computação, está se tornando um problema. Primeiro, porque a computação é aceleradora de novos modos de consumo e novos modos de uso. Então, por exemplo, a gente faz uso de streaming hoje em dia. Para eu poder assistir um filme via streaming, eu tenho o meu computador ligado, seja um computador, seja um celular, seja a televisão, que hoje em dia também é um computador. Eu faço uso de vários equipamentos de rede que interligam a minha casa ou os meus dispositivos até os servidores que armazenam esses filmes. Eu tenho vários desses servidores funcionando, e isso é muito pesado. E a computação tem mudado a forma como as pessoas consumem coisas também. Por exemplo, a gente tem acesso, a gente é obrigado a ter acesso hoje à publicidade direcionada por sistemas de recomendação. Então, vocês sabem que a atividade de vocês
online e offline, né, quando vocês estão usando, acessando a internet e quando não estão acessando a internet, é monitorada por grandes empresas de publicidade para entender quais são os gostos de vocês, para poder entender quais são os hábitos de consumo de vocês, para poder recomendar sempre o melhor produto ou produto que provavelmente vocês vão consumir com maior probabilidade. Então, se a gente consome mais ou a gente está se a gente é colocado em contato com mais produtos que provavelmente são do nosso interesse, talvez a gente consuma mais e assim vai. Então, isso é muito grave. A computação como ferramenta para ajudar a sustentabilidade e a computação como um problema de sustentabilidade são dois pontos de vista que se entrelaçam. Se a gente quer atacar o problema de sustentabilidade de forma séria, a gente tem que atacar os dois lados ao mesmo tempo. Só para lembrar um pouco, eu queria discutir o que estava no slide anterior, que eu falei que é... perdão, eu esqueci de ler. Que é a ilusão de desmaterializado. Quer dizer, a gente vê a computação como algo que não é físico. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui são alguns exemplos aleatórios, mas eu coloquei aqui o dispositivo da Amazon, o Echo, que depois virou Alexa, que é aquele com quem a gente conversa, faz perguntas usando a voz, ele nos dá a resposta usando voz, um smartphone, um smartwatch, um tablet, um dispositivo que ajuda a gente a acessar filmes online, etc. O que esses dispositivos têm em comum? Todos esses dispositivos dependem de programas de computador que estão rodando em computadores que não são o seu. Eles estão rodando em computadores que são executados estão rodando softwares, perdão, que são executados em nosso nome em computadores de outras pessoas. Então, para fazer todo esse ecossistema de elementos de computação funcionarem, a gente precisa criar uma infraestrutura de computação que para o usuário final é invisível, mas que consome, mas que é uma infraestrutura enorme e que requer recursos naturais muito, muito grandes. Então, aqui eu tenho aqui tem a foto de um data center. Como vocês podem ver nessa foto, um data center é um prédio que é do tamanho de uma fábrica, de uma grande fábrica. Dentro desse prédio, ele está repleto de computadores. Quando a gente coloca muitos computadores um do lado do outro, os ambientes começam a esquentar. Então, para a gente poder fazer esses computadores funcionarem, a gente tem que gastar uma quantidade de energia enorme para poder resfriar os ambientes onde estão esses computadores. Então, os computadores mais próximos de si são mais eficientes. Então, a gente tem essa tendência de colocar muitos computadores um dos lados dos outros em espaços enormes, como essa fábrica, que a gente chama de data center. E isso gasta uma enormidade de energia. Bom, esse é um data center, né? Então, a gente não vê, mas a computação é parte da infraestrutura essencial da nossa sociedade. Não existe um data center ou dois data centers. Esses data centers estão espalhados no mundo inteiro. Aqui eu tenho os exemplos da localização dos data centers de um único provedor de computação em nuvem. A gente tem vários provedores de computação em nuvem, com provedores que são globais e provedores que são locais. Então, a gente tem provedores brasileiros e provedores internacionais. E os internacionais estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, cada um desses pontinhos aqui representam uma fábrica do tamanho daquele que eu mostrei, cheio de computadores, com toda essa necessidade de resfriamento de computadores, a necessidade de construir aqueles data centers. Né? Os data centers são enormes, a gente precisa usar muito concreto. Concreto é um negócio que é muito complicado também em termos de sustentabilidade. E dentro dessas fábricas, aqui a gente tem uma foto só mostrando os vários computadores que tem dentro daquela fábrica. Então, a infraestrutura necessária para apoiar as atividades digitais que a gente faz hoje em dia é enorme. E isso tem um impacto muito importante. Esse impacto está sendo ainda aumentado por conta das novas aplicações que a gente tem em computação. Então, hoje em dia, a gente tem dois tipos de aplicações de computação que estão fazendo o consumo de energia aumentar, porque a gente precisa de mais poder computacional para poder rodar essas aplicações. E as novas aplicações requerem mais poder computacional, com mais poder computacional a gente cria novas aplicações e assim vai. E as duas classes de aplicações que hoje em dia são mais problemáticas em termos de sustentabilidade e consumo de energia são as aplicações de inteligência artificial e as aplicações ligadas a criptomoedas.
São dois tipos de aplicação que estão incentivando a criação desses data centers e o aumento da necessidade de computação, de alguma forma. A Agência Internacional de Energia estima que até, que em 2022, 2% de toda a energia global foi usada só nesses data centers. E a expectativa é que IA e criptomoedas façam com que o nosso consumo de energia só em data centers dobre até 2026. Dobrar 2% do consumo de energia global significa adicionar um novo país no mundo. É como se a gente adicionasse ao menos uma Suécia e no máximo uma Alemanha no planeta. É uma quantidade de energia muito, muito grande. E aqui eu estava falando só de data centers, mas a computação não se restringe aos data centers. A computação ocorre também nos nossos equipamentos eletrônicos, os nossos computadores, os nossos notebooks, os nossos celulares, as nossas TVs hoje em dia são smarts, os nossos relógios, etc. Se a gente tentar estimar, é claro que tudo isso é estimativa, mas se a gente tentar estimar todo o consumo de energia da computação em de todos esses dispositivos, a gente tem estudos que mostram que deve ser alguma coisa entre 1,7% e 5 a 6% de toda a energia do mundo e 1,7% e 4% das emissões globais de gases de efeito estufa. Isso é enorme. Para efeito de comparação, a aviação, que normalmente é a atividade humana que a gente entende, ou que vem como exemplo sempre quando a gente pensa em uma atividade humana que causa problemas de sustentabilidade, contribuiu com 2% das emissões. Então, a computação sozinha e nosso uso de tecnologia digital está levando a gente a emitir de 1,7% a 4% de todas as emissões globais. Isso é muito, muito grande. E a IA e essas novas tecnologias de IA generativa, principalmente, o ChatGPT e outras, estão fazendo com que o consumo aumente. A gente tem duas etapas de consumo de energia ligadas à IA. A etapa de treinamento, quando a gente cria um modelo que a gente usa para fazer essas consultas e interagir, e a quantidade de energia é muito, muito grande. O treinamento do GPT versão 4 usou uma quantidade de energia equivalente a 1/9 do recorde de produção da usina nuclear de Angra 1. Então, a gente está falando em alguma coisa da ordem de magnitude da produção de energia de uma usina nuclear. E a gente tem a segunda etapa, que é a inferência, que é o uso. A inferência usa muito menos energia do que o treinamento. Mas a gente faz um uso de inferência, o uso dessas tecnologias, muitas e muitas vezes. Então, aqui eu tenho um exemplo. Do lado esquerdo, é uma estimativa sobre quanto de energia eu gasto ao fazer uma busca no Google tradicional. Mas essas ferramentas de busca como o Google hoje em dia não fazem mais a busca como faziam antigamente. Elas fornecem também uma resposta gerada pela consulta a um modelo de inteligência artificial. E esse trabalho mostra que uma consulta a uma IA gasta 10 vezes mais energia. E o Google, em 2024, respondeu a 5 trilhões de buscas. Então, quando a gente aumenta o consumo de energia de uma busca, a gente está aumentando algo no fator de trilhões de vezes. Isso é uma catástrofe. E não é só a IA ou essas coisas que crescem. O uso doméstico da computação cresce. Eu coloquei aqui um gráfico que foi produzido por um aluno de iniciação científica que trabalhou comigo, que mediu a evolução do consumo de energia para tarefas corriqueiras, mandar um e-mail, fazer uma busca e editar uma imagem. E a gente vê uma tendência de crescimento. São exatamente o mesmo software em versões diferentes. Quer dizer, hoje a gente gasta, 50% mais energia do que gastava alguns anos atrás. Então, a tendência é aumentar mesmo para as tarefas que a gente já realizava e aumentar muito mais para essas novas aplicações, como as aplicações de IA. Então, a gente tem essas dificuldades. Eu vou falar a parte das dificuldades e a parte boa. As dificuldades são que o digital está em todos os lugares e aumentando. Cada vez mais a gente tem acesso a objetos conectados que usam a internet e que provavelmente usam algum tipo de tecnologia de inteligência artificial para trazer alguma novidade para a gente, alguma funcionalidade nova. O custo em emissões de carbono de tecnologia digital é muito difícil de medir. Então, a gente consegue medir um pouquinho melhor o custo dos data centers, porque o prédio está lá, a gente vai lá e mede. Mas quanto custa
quanto custa em termos de energia a computação, quanto que a gente usa em termos de energia para qualquer coisa da computação, é muito difícil a gente conseguir medir. Perdão, esses custos às vezes estão escondidos em outros setores também. Então eu falo assim, olha, eu tenho um custo que está ligado à inteligência artificial, mas tem um custo de energia que está ligado à computação, que está ligado ao setor de transportes. Talvez na hora de eu quero comprar uma passagem de trem, um trem elétrico, mas a compra da passagem gasta energia, a gente está colocando essa energia dentro do custo de data center por enquanto. Bom, é difícil da gente entender, esse é o ponto. Uma preocupação que a gente tem que ter com qualquer tipo de tecnologia que melhore sustentabilidade é o que a gente chama de efeito rebote, ou paradoxo de Jevons, que é a introdução de tecnologias mais eficientes do ponto de vista energético pode, no final das contas, aumentar o consumo total de energia. Se eu chegar para vocês e oferecer uma versão do ChatGPT que é 50% mais barata, talvez mais do que dobre o número de usuários do ChatGPT. Então, o aumento do consumo total de energia vai aumentar porque mais usuários vão ter acesso do que tinham antes. Então, isso é uma preocupação e a gente tem que pensar. E, principalmente, eu acho que isso a gente pode levar para qualquer contexto, que é o digital não é virtual. As tecnologias digitais requerem equipamentos e recursos físicos que têm um impacto importante na sustentabilidade. Mas tem o lado bom, né? E o lado bom das novas tecnologias. A IA ajuda a gente a melhorar a sustentabilidade de vários daqueles limites planetários. Então, se aplicada de forma segura, a IA pode e deve acelerar todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU e todos aqueles limites planetários que eu mencionei no início da apresentação. Mas, para isso, a gente vai precisar de uma IA que ofereça equidade de acesso, acessibilidade, ética e transparência e, principalmente, uma governança efetiva, né, com um senso de responsabilidade compartilhada. Usar a IA requer responsabilidade porque ela tem um custo importante para a nossa sociedade que, na maior parte das vezes, é invisível para as pessoas. Bom, aqui eu queria agradecer os projetos de pesquisa que têm ajudado o meu grupo de pesquisa e vários pesquisadores da Universidade de São Paulo a trabalharem em problemas ligados à computação e sustentabilidade. E é isso. Muito obrigado. Bom, boa tarde, então. Depois dessa explanação, eu vou dar uma avançada ou um passinho atrás para a gente entender um pouco desse contexto, né? Então, falar um pouco sobre a educação para a Agenda 2030, a Universidade como um laboratório vivo para a sustentabilidade. Vou passar pela questão da Agenda Ambiental Global e a Educação Ambiental, uma das disciplinas que eu ministro na graduação. Falar também de alguns aspectos normativos, inclusive dentro da Universidade de São Paulo, em relação ao espectro educativo. Qual a contribuição da educação frente aos desafios e problemas colocados pelas transformações do mundo contemporâneo, e é por isso que eu falo que tipo de enfrentamento vamos ter aí dentro deste aspecto que foi trazido pelo colega. O papel da universidade na educação de qualidade, considerando a ideia de Living Lab, ou de laboratório vivo para a sustentabilidade, trazer alguns exemplos na graduação, mas que envolve pesquisa, ensino, extensão e gestão, e fazer algumas considerações finais, então. Então, trazendo um pouco de marcos históricos dentro da agenda ambiental global e com aspectos educativos, a gente vê dentro dessa linha do tempo que no século XX a gente teve bastante evento que trouxeram para a sociedade essa realidade da urgência em relação ao meio ambiente. Então, a Conferência de Estocolmo, na década de 70, né, que foi uma época muito pujante dessa popularização das questões ambientais e da capacidade de limite do planeta, mas também a Conferência de Tbilisi, que é bem reconhecida, assim como o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental,
em 1975. E eu gosto de trazer esse protagonismo do Brasil na discussão de algumas questões, como na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que deflagrou então a Agenda 21, né, que é a semente da nossa Agenda 2030, deflagrada em 2015, mas que trouxe aspectos muito importantes, como as convenções que vimos acompanhando atualmente, que vai ser sediado aqui no Brasil. Então, a ECO 92 deflagrou a Convenção do Clima, assim como a Convenção da Biodiversidade. Então, considerando a Agenda 2030 deflagrada em 2015, eu vou explanar aqui bastante sobre o ODS 4, Educação de qualidade. Dentro dos aspectos normativos da educação ambiental, a gente também vai perceber que ela esteve presente num alinhamento bem interessante com essa agenda global no Brasil. Então, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vê o reconhecimento da educação ambiental com esse ensino na participação ativa e defesa do meio ambiente. Assim como a gente vê na nossa Constituição Federal de 88, a premência do meio ambiente ser reconhecido como bem de uso comum e essencial a sadia qualidade de vida. Nós temos uma política nacional de educação ambiental, assim como um programa nacional de educação ambiental, e também temos normas no nível de Estado e no nível da USP. Na USP, nós temos uma política ambiental, e essa política ambiental, que foi deflagrada em 2018, realça a educação ambiental como um processo educativo que deve ser dialógico, reflexivo, de compartilhamento, apropriação e construção de conhecimentos, valores, atitudes, habilidades e competências. Ou seja, ela deve contribuir para a construção de sociedades mais sustentáveis. Pois então, quando a gente vê esse aspecto mais normativo e mais contextualizado da educação ambiental, a gente reconhece essa dimensão dentro do ODS 4. A Unesco vem trazer a educação para o desenvolvimento sustentável, reafirmando que é necessário aprender a viver juntos de forma sustentável, agir de forma responsável com base no entendimento de que o que fazemos hoje tem implicações para as gerações futuras, não só para a vida dos seres humanos, mas para a diversidade de vida, e que é importante a gente incluir essas questões chaves dentro do desenvolvimento sustentável, no ensino e na aprendizagem. E aí, então, a ideia de uma universidade como um Living Lab para a sustentabilidade é justamente reconhecendo que a universidade ela tem essa função de construção de conhecimento e ela deve, então, fortalecer ainda mais o seu papel como intermediária entre o governo local e a sociedade, buscando ser um agente de inovação frente às mudanças da sociedade. Mas, para isso, é necessário um plano, é necessário estabelecer parcerias, é necessário fazer diagnósticos, prever ações e objetivos a curto, médio e longos prazos. Então, quando a gente pensa na ideia de uma universidade como um Living Lab para a sustentabilidade, a gente está pensando num ambiente, um ambiente que contém uma infraestrutura que revela, né, um contexto da vida real, passível de experimentação, é um ambiente potencial para estudar desafios, né, como um laboratório urbano. Podemos utilizar metodologias dentro desse grande laboratório de forma colaborativa, aprendendo com uma comunidade que envolve diversos atores, principalmente numa universidade como a Universidade de São Paulo, que tem aí atividades de ensino, pesquisa, extensão, né, fora todas as outras prestações de serviço. Ou seja, quando a gente integra essa ideia de ambiente e a universidade como um Living Lab, nós estamos falando de um contexto bem interessante, plural, na educação de futuros líderes. Todo esse arcabouço teórico, normativo e também mais provocativo da ideia de Living Lab
vai ser exposto agora em atividades que são exemplos praticados nas minhas atividades no âmbito principalmente da graduação, mas não só, fazendo da graduação interface com outras aplicações e dimensões que a gente trabalha na universidade. Então, em atividades de pesquisa, trabalhando com metodologias de pesquisa de análise de conteúdo, por exemplo, a gente, no contexto da sala de aula, a gente já trabalhou, por exemplo, analisando os projetos pedagógicos de curso. No campus de Ribeirão Preto, da onde eu venho, nós temos muitos cursos e nós fizemos, juntos com os alunos, pesquisas fazendo uma leitura e uma categorização dos projetos pedagógicos de curso, buscando, então, identificar diferentes ODS. De modo geral, a gente identificou os ODS 3, 4, 10 e 11 nessa perspectiva, e aqui, de forma bem ampla, todos os cursos que a gente tem e quais foram os ODS mais ressaltados por meio dessas palavras-chave que nós fomos alinhando dentro dessa perspectiva. Só para mostrar, então, nos diferentes cursos, e não são poucos, mesmo que eles estejam incluídos dentro de uma única faculdade, unidade, a gente vai perceber, então, que todos os ODS, de alguma forma, são trabalhados, alguns mais que outros, mas a gente tem, então, aqueles mais prementes. Isso foi feito com os alunos dentro de uma disciplina de educação ambiental. Uma outra atividade que a gente trabalhou também na disciplina de educação ambiental, em termos de pesquisa, foi criar um questionário, validar o questionário, aplicar e compilar os dados junto com outros colegas do campus. Então, os alunos do curso de Ciências Biológicas elaboraram esse questionário e foram para campo para levantar esses indicadores que se alinham não só com a questão mais global, mas também mais local, e verificar qual era a percepção ambiental do campus da USP de Ribeirão Preto em relação a diferentes temas que são prementes na questão ambiental, como mobilidade, como questões de gênero e tudo mais. Como resultado, nós fizemos um painel envolvendo não só os discentes, os monitores da disciplina, mas também grupos atuantes dentro do campus, e também convidamos público externo, justamente para validação deste grande diagnóstico para o plano diretor ambiental do campus. Então, isso foi uma atividade bem interessante que nós fizemos dentro da disciplina. Aqui nós temos o resultado mais prático dessas atividades, em que os alunos, então, trabalharam temas como desigualdade de gênero, a própria floresta da USP de Ribeirão Preto, e acho interessante essa atividade que foi feita pelo pessoal da extensão na tomadas de decisão, que são os alunos que eu recebo externamente para fazer a disciplina. Um outro exemplo também, mais envolvendo metodologia ativa, é desafiar os alunos a ter ideias no âmbito local, mas pensando globalmente. Então, essa é uma ficha em que eles têm que pensar de forma bastante plural, como enfrentar problemas da ordem de como alimentar 7 bilhões de pessoas, como eliminar plásticos de uso único, como melhorar a relação humana com a água, como transformar as fontes de energia do planeta em fontes renováveis. Então, é uma questão para propostas e soluções de problemas alinhadas aos ODS, buscando, então, trabalhar de uma forma mais contextualizada conteúdos que eles vêm ao longo do curso. Em termos de ensino, a gente também trabalha a metodologia ativa com debates orientados, fazendo uso, por exemplo, de vídeos, Então, gosto muito de trabalhar com GTs. Nessas formações de GTs, a gente divide os alunos em diferentes grupos, assumindo diferentes papéis, o que é comumente visto
né, na sociedade, então ali eles já assumem esses papéis diferentes, né, assumindo responsabilidades e verificando quais são os impactos dos atores sociais em diferentes setores na tomada de decisão. Então, eles são provocados a trabalhar com visões sobre política e gestão ambiental, é uma disciplina de política e gestão ambiental, envolvendo diferentes temas e a metodologia ativa. Essa atividade foi trabalhada ao longo da pandemia, então ela foi feita totalmente de modo remoto, onde eles tinham que assistir os vídeos e depois fazer um debate orientado. Então, para além da apresentação de cada grupo, orientado por um documentário, eles também tinham que ser comentaristas de outros grupos. Isso exige uma organização muito diferente, né, do contexto tradicional de ensino, e exige também parcerias, por exemplo, com monitores dentro das disciplinas de graduação. Então, são processos construídos aí e compartilhados bem dinamicamente. Em termos ainda de ensino, que eu gostaria de destacar, porque para trabalhar essa formação da cidadania mais crítica é importante o uso das TDICs, então o nosso colega falou um pouco sobre elas, mas aqui a gente utiliza, por exemplo, para confecção de blogs, né? Eles têm uma capacidade incrível de fazer memes, jogos e tudo mais, mas não só no ambiente virtual, mas a gente também deve favorecer esses espaços não formais, saindo da sala de aula para conhecer outras realidades e outros modos de aprendizagem. Então, práticas no campus, a gente tem um campus bem amplo, né, que permite visita em floresta, que permite fazer atividades, por exemplo, de permacultura, como aconteceu no laboratório que eu coordeno, mas também fora do campus, né? Por exemplo, com visitas técnicas em locais que favorecem aprendizados diversos saindo dos muros da universidade. E aqui, em termos de extensão, eu gostaria de mostrar o quanto, na graduação, esses alunos podem ser formados para divulgar esses conhecimentos que são aprendidos, mas para a sociedade, trabalhar com ensino médio, com rede estadual e municipal. A gente desenvolveu uma atividade dentro da Feira do Livro, que foi justamente trabalhar com questões provocadoras e problematizadoras de contexto, como de onde vem a água que sai da sua torneira, para onde vai a água, e trabalhar a tomada de decisão de maneira mais contextualizada, né? Não só na universidade, mas fazendo essa ponte com outros níveis de ensino. Então, os alunos aqui licenciandos desenvolveram essas atividades junto às escolas estaduais e municipais. E aqui também um resultado da pandemia, mas que vem trazendo muitos frutos, foi um e-book congregando, né, essas atividades e vivências, trazendo a questão da Agenda 21 na educação para a sustentabilidade, olhando para a questão dos diálogos interdisciplinares. Então, eu falei das convenções que a gente tem dentro da agenda global, e se faz necessário que a gente discuta os fenômenos naturais de uma maneira mais articulada. E muitas vezes as disciplinas, da forma como elas são apresentadas, e elas têm que ser apresentadas assim, não permitem o aluno fazer essa organização mais articulada entre os conteúdos que eles aprendem em diferentes disciplinas. Então, se eles não forem provocados a fazer essa articulação, fica bastante difícil sozinhos conseguirem isso. Então, a gente procurou temas que são mais transversais para provocá-los nessa construção de um entendimento do fenômeno que é integrado, né? E os conceitos são representações que a gente, por vezes, precisa explicar e ensinar de maneira mais específica, mas que muitas vezes fica só a cargo do aluno fazer as articulações. Então, provocá-los para essas articulações também é um ponto bem relevante, e as questões ambientais favorecem essa articulação. Por fim, eu gostaria de trazer aqui uma atuação dentro da gestão, trazendo um documento que a gente tem, né, desde 2018, que é a Política Ambiental da USP, que é um norteador de todas as ações que acontecem na Universidade de São Paulo, olhando para a questão da sustentabilidade. Então, ela deflagra a intenção de
as questões ambientais serem tratadas nos programas, projetos, em planos diretores e que sejam respeitadas as especificidades de cada campus universitário. Aqui eu trago e destaco a questão da educação ambiental, né, como a perspectiva transversal a essa implementação da política, e foi um pouco isso que eu trouxe nos exemplos, né, mostrando que existem diferentes instrumentos técnicos dentro dessa política que podem ser desdobradas em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, não só de maneira prática, mas também de maneira teórica, em diferentes espaços que a gente ocupa dentro da universidade, seja na sala de aula, no laboratório ou até mesmo no campus. Então, favorecendo uma das ações que está em andamento, a gente tem o acordo técnico celebrado entre a USP e a Mostra de Filmes Ecofalante. Estamos com uma chamada, então, dessa mostra. É uma atividade que articula a cultura e extensão, mas ela está sendo muito utilizada desde quando a gente começou esse projeto pelas atividades de graduação. E isso tem revelado grandes trabalhos, como o de 2024, que uniu aí esses montes de logo da Universidade de São Paulo, das unidades, para mostrar a capilaridade que a gente teve com essas atividades, nas atividades na graduação. Então, são requeridos esses filmes, então a gente tem a disponibilidade dos audiovisuais para fazer debate, webinário, ações educativas, e a grande pauta dessa mostra é a Agenda 2030, favorecendo o tratamento dos aspectos ambientais, sociais e econômicos da sustentabilidade. Então, ao longo desse tempo, a gente trabalhou já com 39 unidades da USP, já atingimos mais de 8.000 pessoas, não só dentro da universidade, mas fora também, utilizando 130 filmes disponibilizados pela plataforma Ecofalante, mas veiculados dentro da universidade em diferentes atividades. Isso exige um trabalho que é feito, inclusive, por monitores, e para esse ano, como vamos receber a COP do clima, a gente separou 46 filmes, e essa curadoria que participa alunos de graduação, estagiários, né, ajudam, então, na confecção de um material. Esse material, então, dos 46 filmes, foram divididos em 6 temas: mulheres na ciência, diversidade e jovens lideranças, biodiversidade e crise climática, trabalho e transição justa, cidades resilientes, povos tradicionais e a conservação das florestas, e saúde da pessoa e do planeta. Como que eu posso preparar uma atividade? Eu posso fazer uma sessão seguida de debate, eu posso fazer debates presenciais, e eu posso, então, utilizar também webinários de discussão sobre o filme. O webinário foi uma inovação que a gente fez durante a pandemia, porque ao longo desses anos, desde 2018, a gente não parou com as atividades. Então, aqui é só para mostrar um pouco da curadoria que a gente faz, que está divulgando aí pelos diferentes canais da USP, mostrando que existe essa potencialidade de você complementar a sua disciplina de graduação, agora entrando no 2º semestre, fazendo um trabalho com um audiovisual, que reflete, então, essa dinamicidade da questão dos sentidos, né? Então, os documentários, os filmes que mostram, inclusive, uma realidade, né, bastante preocupante para a gente, utilizar isso como um complemento às suas aulas. E a gente fez um guia para a realização dessas ações, favorecendo, então, que qualquer pessoa da USP possa fazer essas atividades nas suas disciplinas, ou em grupos de pesquisa, ou mesmo dentro do campus. Então, para fechar a nossa fala aqui, eu gostaria de dizer que as atividades que eu procurei trazer aqui com essa perspectiva da sustentabilidade é justamente olhando para a questão do ensino, no sentido que a universidade forma pessoas, profissionais, né, lideranças transformadoras, e a gente não pode estar aquém
dessa fala mais crítica, né? Também pensando que a gente produz pesquisa, né, com um olhar investigativo e qualificado, favorecendo o protagonismo e a excelência. É por isso que a gente é reconhecido em vários rankings, inclusive com a pauta da sustentabilidade, sendo a 5ª universidade mais sustentável no mundo, né? A gente vem favorecendo bastante atividade de extensão em cultura, porque esse envolvimento com a sociedade de diferentes formas, ele se faz necessário, a gente tem que se fazer entender pela sociedade. E a universidade trabalha também com essa questão da gestão, né? Então, isso é uma formação muito importante que a gente procura favorecer dentro dos cursos e na minha forma, né, de trabalho, procurar um pouco, então, esses modelos de autonomia e transparência, de uma governança baseada em colegiados deliberativos e consultivos, buscando, então, uma gestão mais democrática, partilhada, né? E essa formação é o que forma os nossos alunos. Então, a universidade, a educação de qualidade, ela tem que prever essa sensibilização, compreensão, responsabilidade, competência e cidadania ambiental, favorecer a visão integrada da realidade, promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Precisamos falar com outras formas de produção de conhecimento. Precisamos reconhecer na história aspectos que nos favoreçam uma avaliação na atualidade, na relação ser humano e natureza. Também buscar a cooperação em todos os níveis, do individual para o coletivo, no local e no global, e prevendo, então, a formação de cidadãos participantes e críticos nas questões cotidianas, que envolve relações sociais, compromissos políticos e éticos, como trouxe também o meu colega, nas atitudes frente a este meio ambiente que está tanto em discussão. Gostaria de agradecer, aqui são as referências, e gostaria de agradecer, então, a fala. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Aqui a última fala, né? Gostaria de agradecer a organização pelo convite. E agora, depois dos meus dois colegas, então, acho que, primeiramente, né, o Daniel trouxe aí uma situação bastante crítica. A Fernanda trouxe instrumentos para que a gente possa melhorar, né, trazer a sustentabilidade dentro do ensino, da pesquisa e da gestão. Então, eu vou trazer, dentro desse tema, a minha visão da sustentabilidade no ensino da graduação. Então, eu pretendo aqui trazer, primeiramente, a sustentabilidade voltada, né, para as pessoas, seja no ensino, da graduação, da pós, como dos funcionários e técnicos, um instrumento, um programa que a gente possa utilizar para a sustentabilidade de uma forma, numa forma de governança, numa forma institucional. E depois eu vou trazer aqui alguns exemplos da sustentabilidade dentro da minha área da engenharia de biosistemas. Então, o primeiro programa, eu acho que o pioneiro na sustentabilidade da USP é o USP Recicla. Então, eu acho que é o nosso querido. Gostaria aqui de perguntar a vocês, quem já participou de uma comissão do USP Recicla? Quem já coordenou? Quem já integrou os alunos? Então, eu vi aqui algumas mãos, né? Então, é um programa bastante potente. Ele foi criado em 1994, como parte fundamental nesse processo de educação ambiental e gestão de resíduos no campus da USP.
Então, inicialmente, o programa USP Recicla ele foi vinculado à Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e Atividades Especiais. E depois a Agência USP de Inovação. Desde 2012, com a criação da Superintendência de Gestão Ambiental, ele integra um programa permanente da SGA. Então, qual que é a missão do USP Recicla? É a construção de sociedades sustentáveis por meio de iniciativas voltadas à minimização dos resíduos, à conservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida, bem como a formação de pessoas comprometidas com esses ideais. Então, a ideia do programa USP Recicla é que a gente consiga, no dia a dia, introduzir hábitos sustentáveis no consumo, nas atividades, no uso dos recursos naturais. Então, as principais ações, elas são de educação ambiental, processos participativos, a professora Fernanda mencionou aqui vários deles, né? Então, aperfeiçoar habilidades e saberes, autonomia, por meio de posturas proativas e responsáveis e melhoria contínua. Gestão de resíduos, então, aplicação aí dos 3 R's, pelo menos dos 3 R's, hoje a gente já tem 4, 5 R's, né? Que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Eu acho que o repensar, né, o que está mais em voga, né, que é super importante a gente repensar, olhando para tudo isso, e o desenvolvimento tecnológico, e acho que vem de encontro aqui com o que o Daniel falou, e a gente pensar formas de tecnologias que a gente possa, de alguma forma, conservar os nossos recursos naturais e o nosso meio ambiente, né, preservar o nosso ambiente. Qual que é a abordagem? Qual que é o público, né? Então, os alunos, como eu falei anteriormente, há um foco educativo, envolvendo atividades práticas, campanhas, incentivos de mudanças de hábito. Os professores, né, uma chamada para que eles incluam a sustentabilidade nos seus conteúdos, nos seus projetos acadêmicos. E os funcionários, através de práticas colaborativas, né, um incentivo aos funcionários para que eles possam melhorar a qualidade de vida dentro do seu ambiente de trabalho. E a gente tem muitos exemplos disso acontecendo pela USP. Então, aqui eu trago alguns deles. Primeiro, aqui é o campus de Bauru. O campus de Bauru, ele é um campus relativamente pequeno, né, quando a gente pensa, né, comparativamente, por exemplo, aqui com a EFISEA, né, com o campus de Pirassununga, com o campus de Piracicaba, Ribeirão Preto. Eu digo, né, que Bauru está ali numa rua, né, você atravessa uma rua e você tem o campus quase de um lado ao outro. E ali eles são muito ativos. É impressionante como eles são ativos. Tem um grupo que tem essa tradição cultural dessas atividades dentro do programa USP Recicla. Então, eles têm ações, né, principalmente de gestão de resíduos e também de educação ambiental. Recentemente, essa é uma reportagem que saiu no Jornal da USP, eles têm implementado ações no fortalecimento de coleta seletiva, melhor sinalização dos pontos de descarte, capacitação da comunidade sobre o uso correto das lixeiras. Isso são ações super importantes para que a sustentabilidade no dia a dia aconteça, né? A gente está acostumado a ver a terceirizada, muitas vezes, não ser capacitada para fazer, por exemplo, a separação do lixo. Então, a gente vê a necessidade desse trabalho, que é conjunto, né? Não é só para os alunos, mas é para toda a comunidade interna que cuida do dia a dia da nossa universidade. Então, o objetivo, né, desse programa é que a sustentabilidade seja vista como um valor presente em tudo que é feito dentro dela. Um outro exemplo também é da reciclagem criativa em Ribeirão Preto. Então, aqui você tem o projeto Descartubos. Então, é uma iniciativa focada em tubos de pasta de dente e escovas de dente com um parceiro, né, para transformar esses resíduos em peças de marcenaria.
Então, é a produção de móveis, como mesas, cadeiras e armários, promovendo o desenvolvimento sustentável e educando sobre o descarte ecológico. Então, é um exemplo muito interessante, né, dessa ação. Ainda em Ribeirão Preto, já trazendo, né, essa questão da melhoria da qualidade de vida para a comunidade, eles têm práticas integrativas e complementares em saúde, destacando, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que é qualidade de vida e bem-estar. Então, nesse projeto, eles desenvolvem práticas de saúde sustentável. Então, favorecendo diversas oficinas, né, e atividades como meditação, yoga, biodança, né, essa foto de baixo é da biodança, e é um projeto que já envolveu, desde 2024, 500 pessoas só nessa atividade de biodança. E é um projeto que foi organizado, né, coordenado pelos servidores técnicos administrativos. Outro exemplo é a Rota de Resíduos em Piracicaba. É um projeto bastante interessante, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, a Exalc e a Prefeitura, em que eles fazem uma rota, não só dentro da Exalc, mas também em outros parceiros na cidade, no município, para mostrar atividades de educação relacionadas à gestão de resíduos sólidos. Aqui também a gente vê a questão de agricultura familiar, né, como tratar os resíduos dentro de agricultura familiar. Então, eles têm todo um percurso para fazer essa apresentação. Então, também é uma atividade bastante interessante. Nós temos essa integração com a recepção dos calores, né? Junto à SGA, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, preparam os kits para os calouros, e aí a gente fornece, né, a canequinha do USP Recicla, né? Todo mundo quer, né? Tenho certeza que tem gente aqui que ainda tem a canequinha laranja, né? Que é aquela primeira, né? Que é a pioneira. E a gente vem aumentando, até a professora Fernanda, com um grupo lá de Ribeirão Preto, que coordena essa compra. Escutei hoje que nós já vamos ter aí uma compra de 14 mil canecas, né? Então, a gente vem aumentando a quantidade e o fornecimento, já no ingresso dos alunos, mostrando, né, que aqui dentro a gente vai tentar reutilizar, e a gente sabe que nos bandejões, né, a gente já não tem fornecimento de copos descartáveis, muitas copas também a gente não tem copos descartáveis, às vezes a gente até fica meio incomodado quando recebe uma visita, né, porque não tem ali um copo descartável, mas são hábitos que parecem ser pequenos, mas que vão trazer um resultado significativo, né. Outra iniciativa que existe dentro da Superintendência de Gestão Ambiental com relação a esse programa permanente é o fornecimento de bolsas a estagiários da graduação, bolsas de 20 horas, para apoiar essas ações dentro do programa em diferentes unidades da USP, né? Então, a gente vê aí que tem unidades que já estão acostumadas, né, a pedir, então, todo começo do ano, elas disparam essa solicitação e a gente tenta atender da melhor forma possível. Então, são alunos, não necessariamente da USP, a gente aceita também alunos de outras graduações, de outras universidades, principalmente as particulares, né, que vêm fazer estágio dentro dos nossos campi e dentro dessa temática, auxiliando no programa USP Recicla. O valor total aportado nessa gestão, até o momento, incluindo materiais de consumo para o programa, foi de R$ 550 mil. Então, finalizando com relação aqui ao programa USP Recicla, é um programa que vai além, né, da gestão ambiental, porque ele tem um espaço de formação cidadã e conscientização social. Ele acaba ultrapassando os muros da universidade e mostra, né, que essas pequenas ações elas podem ter grandes impactos nessa responsabilidade coletiva. Então,
essa era a minha mensagem que eu queria trazer do nosso programa, que é o nosso queridinho. E aqui eu trago agora um pouquinho sobre a minha experiência da sustentabilidade na graduação de engenharia, no nosso caso aqui, a engenharia de biosistemas. A engenharia de biosistemas, aproveitando aqui para fazer um pouco da nossa propaganda, né, do curso de engenharia de biosistemas, que ainda é um curso, né, professor Fabrício, não tão conhecido, né, é um curso que tem uma base científica forte nas exatas, né, matemática, física, biologia, química e nos fundamentos de engenharia. Tem uma interface biológica e física na criação e administração de sistemas agrícolas, biológicos, produtivos e sustentáveis, uma aplicação na agropecuária, com temas aplicados à produção animal e vegetal, relacionados a tecnologias de automação e informação e de apoio à produção. Então, professor Daniel, é aqui que a gente pode ajudar bastante nessa questão da sustentabilidade. E esse foco de projetar sistemas que favorecem a produção sustentável mediante o uso de tecnologias inovadoras. Então, me parece que é um curso super amplo, né? Muito interessante. Trouxe aqui algumas das empresas que os nossos egressos vêm trabalhando. E a gente pode ver nessas empresas, e não são todos, eu vou tomar bronca aqui, porque deve ter muito mais, mas são algumas empresas que mostram a diversidade de atuação dos nossos egressos. Então, a gente tem empresas desde a área econômica, né, até áreas agrícola, agropecuária, como da parte de alimentos, né, por ter essa proximidade com a engenharia de alimentos no nosso campo, acaba também levando. Empresas de cosméticos, a gente tem no Boticário, na Natura, então é uma formação bastante ampla. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho das minhas disciplinas, né, que eu ministro dentro desse contexto, só fotos aqui para ilustrar, todo mundo já está cansado, né, aqui no final do evento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, essa é uma disciplina de hidráulica. Então, na disciplina de hidráulica, eu faço aquilo que, e nas demais disciplinas, utilizo o nosso campus, muitas vezes para ensinar hidráulica. Então, eu faço o Living Labs, né, essa possibilidade. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma visita nas instalações hidráulicas do nosso campo. Então, a gente vai visitar bombeamento, vai visitar os barramentos, e na última visita a gente teve até passeio de barco, porque agora a gente tem um barquinho, e aí foi a sensação, né? Então, a possibilidade de eles sentirem ali, saírem daquele ambiente da sala de aula e ter um contato maior com a natureza, com essa possibilidade de entender a sustentabilidade, né, de uma maneira mais real. Práticas de laboratório, né, que é comum em grupo, então isso é corriqueiro. Outra disciplina que eu ministro, junto aqui com o professor Fabrício, é cultivos protegidos. Então, também em cultivos protegidos, a gente muitas vezes faz essa parceria com empresas e leva esses alunos a conhecer o que tem de mais tecnológico dentro, já que é um curso de tecnologias, a gente vai sempre buscar empresas que mostrem essa tecnologia. Então, aqui alguns exemplos, né? Empresas que trabalham com as estruturas, empresas que produzem plantas, né, que são cultivadas em ambiente protegido, como flores. Aqui a gente tem uma visita a um produtor de antúrio. Então, várias possibilidades aí da gente estar colocando os alunos em contato com a vida real e mostrando sistemas mais eficientes de produção. Na irrigação, a gente também tem a possibilidade de levar os alunos ao campo. Então, aqui, como é uma fazenda produtiva, a gente tem os equipamentos de irrigação. Então, a gente leva eles para ver o funcionamento, ajudar na avaliar a eficiência dos equipamentos, assim como em feiras, né, que a gente, é o caso do AgriShow, em que a gente pode também colocar eles em contato com as empresas, iniciando um network, né, para os futuros empregos.
Aqui também é dentro da irrigação, a gente tenta mostrar o que tem as empresas que são mais tecnificadas e que vão fazer, qual que é o foco dentro dessa temática? Uso eficiente da água. Então, sempre mostrando tecnologias em que a gente possa ter uso eficiente da água. Esse também é um exemplo que eu gosto bastante, foi quando a gente foi montar um sistema de irrigação para uma horta de dependentes químicos. Então, eles tiveram a oportunidade ali, alguns, pela primeira vez, serraram um cano, né? Então, tem essa questão da sociedade, né? Dessa inclusão também, dessa proximidade com a sociedade. Outra disciplina que é saneamento rural, aqui a gente está visitando o Imaflora, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma ONG, que é um Instituto Florestal e Agrícola, que tem muitos projetos, né, dentro de projetos voltados para a sustentabilidade, e lá a gente vai falar sobre assuntos que são atuais, como ESG, como emissões, né, crédito de carbono. Então, são temas bastante relevantes aí para a formação deles, assim como visitas em estações de tratamento de esgoto municipal, para eles também sentirem os problemas que a gente tem de uma administração estadual, municipal, que é muito diferente daquilo que a gente vê dentro das situações privadas, né, das empresas privadas. Capacitação. Então, ainda em cultura e extensão, a gente também tem capacitação. Esse é um projeto também que eu fiz junto com o professor Fabrício, de água e solo na agricultura sustentável, que acabou gerando um livro e que está no portal dos livros da USP. E, no último ano, ele já teve 1.140 downloads. Então, é uma linguagem mais simples, voltada para pequenos produtores, agricultores, que traz essa questão da sustentabilidade da água no solo e também para uma agricultura sustentável. Outro projeto de cultura e extensão, já com ensino fundamental 1, voltado para ensinar a fazer a compostagem de resíduos alimentares para dentro de casa, né? Então, esse é um público pequeno que vai acabar levando, né, essa cultura para dentro das suas casas. Vão ensinar seus pais, e é ali que a gente tem que plantar a semente para a gente melhorar e trazer esses hábitos de melhor uso dos nossos recursos naturais. Aqui também, um último projeto, que é de atividade, inclusão e pertencimento, que a gente vem trabalhando o empoderamento feminino no ambiente universitário, no ambiente escolar. E aí a gente tem aqui o exemplo, né, são 2 estagiárias de uma bolsista PUB, de inclusão e pertencimento, que estão trabalhando esse tema através de de clube de livros, de filmes, de rodas de conversa, de coletivo, né, um coletivo feminino, assim como nós recebemos o pessoal da ETEC, para falar sobre esse empoderamento. E aí, se vocês olharem com um pouquinho de atenção, a gente já aproveitou e entregou ali um folderzinho da compostagem caseira e uma canequinha do USP Recicla para eles, plantando essa sementinha. Finalizando, né, tinha que pôr uma foto aqui do professor Fabrício sujo de terra, porque vocês viram ele aí arrumadinho. E aí, o nosso grupo de estudos, o GBIL, em que a gente tem aí a possibilidade, já passaram, acho que mais de, 100 alunos, mais ou menos, que entre graduação e pós-graduação, e que a gente vem sempre acolhendo e fazendo um trabalho sempre focado na questão da sustentabilidade, usando os nossos recursos naturais de forma consciente. Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço e fico à disposição. Muito bem. Muito obrigada. 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 Muito o
Prezados professores, prezadas professoras, o nosso muito obrigado ao professor Daniel Cordeiro, à professora Tamara Gomes e à professora Fernanda Fernandes, por ter trazido um tema tão importante e tão relevante como o que vocês trouxeram. Nosso muito obrigada. Nós vamos encerrar aqui e vamos chamar então a mesa para o encerramento. Eu agradeço a presença de todos. Então, encerradas as atividades do 10º Congresso de Graduação, anunciamos agora o encerramento oficial do evento. E, para tanto, convidamos o professor Aloysio Segurado, pró-reitor de graduação da USP. Convidamos também o professor Marcos Neira, pró-reitor adjunto de graduação. E o professor Fabrício Rossi, presidente da Comissão de Excelência do Ensino de Engenharia na Graduação. Então, passamos a palavra ao professor Fabrício Rossi para suas considerações. Som? Bom, boa noite a todos e todas que ficaram até o final do nosso congresso. É muito bom poder finalizar esse trabalho junto com todos vocês. Eu gostaria de agradecer ao professor Aloysio, ao professor Marcos, novamente, pela confiança depositada ao Consórcio das Engenharias, que auxiliou na organização desse congresso, junto à Pró-Reitoria de Graduação. Agradecer ao nosso diretor, professor Carlos Eduardo Ambrosio, que quando eu trouxe a missão do consórcio de fazer aqui em Pirassununga, prontamente se disponibilizou a acolher. Agradecer também a todas as pessoas que participaram do evento, que sem vocês nada disso faz sentido. Aos alunos que vieram, participaram, apresentaram seus trabalhos. As salas ficaram bem cheias, bem movimentadas. Bastante calor humano, foi muito bom escutar os estudantes, as participações todas. Gostaria também de agradecer a toda a equipe da Pró-Reitoria de Graduação pelo trabalho incessante para a realização desse congresso, através da Luciana, através da Elaine e toda a equipe que aqui participou, dos estagiários, o João, a Carol, que vieram, trabalharam incessantemente para o nosso evento. A nossa equipe local, em nome da Patrícia, que abraça aí com toda a força as ideias que nós trazemos aqui para Pirassununga, para a graduação. É uma pessoa que, por sorte, ela não sabe falar não para a gente, e se dedica fortemente para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, a comissão local aqui, em nome dela, por toda a realização. No final, só tenho realmente a expressar minha gratidão. Eu estou finalizando um ciclo frente à presidência da Comissão de Graduação da FZEA, depois de 4 anos, com bastante trabalho junto à Pró-Reitoria, junto à Câmara de Curso de Ingresso da USP, no qual eu aprendi muito sobre a universidade, sobre a nossa diversidade, sobre os estudantes, sobre a vida dos professores, as nossas dificuldades e as nossas alegrias. Semana passada a gente estava aqui na sexta-feira na colação de grau, e como é bom participar desse momento importante para a gente da graduação. E vivenciar o congresso de graduação, para mim, sempre foi essencial como docente da USP. Esse é o meu 10º congresso de graduação. Então eu tive a felicidade de participar de todos os congressos, e todos foram muito enriquecedores para a minha formação enquanto docente, enquanto profissional, para a sala de aula e para as atividades que eu desenvolvo. Então, é só gratidão e agradecer para a gente finalizar mais esse período do Congresso de Graduação. Obrigado.
mas acho que todo mundo sabe o que ela disse. Gente, boa tarde. Boa tarde. Eu faço minhas as palavras do professor Fabrício, para evitar, assim, fazer uma redução nos agradecimentos, dizer para vocês que foram dias assim, muito intensos, muito importantes, com muitas aprendizagens. Eu acho que isso aí é fundamental. Mas eu queria fazer um destaque especial para os palestrantes, para os nossos convidados e convidadas. E, em nome da comissão organizadora, professor Fabrício, dizer que nós acertamos nas indicações, né? Porque os palestrantes, os conferencistas, eles abordaram exatamente o que se esperava com esse macrotema. Está lá o Fernando concordando, né? A educação 6.0, que tem essa dimensão da qualidade de vida, da sustentabilidade, da inovação. Isso foi abordado ao longo do evento. Eu gostaria de fazer 2 destaques que me parecem relevantes, que têm uma relação direta com aquele jogo de palavras que nós fizemos na abertura do evento com a expressão boa ideia. Foi uma proposta do professor Aloísio que a gente fizesse a conversão ao longo desta gestão de um evento que estava mais centrado na docência, digamos assim, para um evento mais centrado na discência, tá? Ou seja, na condição dos estudantes, como o professor Fabrício apontou também no seu discurso inicial. E isso aconteceu neste evento. Eu acho que nesse evento nós alcançamos uma quantidade muito expressiva de participação dos estudantes, que afinal de contas, como bem disse o professor Carlotti aqui na sua participação especial, que é o grande foco da Universidade de São Paulo, ao lado, obviamente, da produção de conhecimentos, da sua divulgação, do seu benefício à sociedade, mas é pela via de uma formação de qualidade que nós alcançamos isso. E foi uma opção desta gestão olhar para os estudantes também durante o congresso de graduação. Então, nós tivemos estudantes participando das mesas em todas as edições, não foi diferente desta vez, e desta vez nós trouxemos 2 ex-alunos, né? Afinal de contas, né? O que aconteceu na vida dessas pessoas e como que eles se destacaram no mundo profissional, servindo de referência para aqueles que aqui estão e que ainda têm uma longa carreira pela frente. E um outro destaque que eu gostaria de fazer é na qualidade dos trabalhos apresentados nos pôsteres, né? Então, eu acompanhei a avaliação nos 2 dias, como arguidor dos trabalhos, e você percebe a empolgação, você percebe a aprendizagem, você percebe o engajamento, você percebe que aquele trabalho que é feito pelos professores e professoras em sala de aulas traz um efeito muito positivo. E também foi muito interessante perceber lá os docentes ao lado, os professores coordenadores dos projetos ali ao lado. A distribuição, que não foi pela inteligência artificial, foi uma distribuição proposital, me colocou, professor Aloísio, num dos totens onde só tinha PROIAD e no outro que só tinha PAP, né? Então, eu fui privilegiado porque acompanhei esse resultado, né? esse projeto desde o seu surgimento, e agora eu vejo os resultados positivos. Como é interessante ver os alunos mencionando o que fazem, né, o que desenvolvem nas disciplinas ou nas experiências de educação informal, e como é essa atuação direta com os seus colegas ou com as pessoas da sociedade mais ampla, como isso os beneficia no aspecto formativo. Então, eu saio deste evento assim realizado. Penso que foi um ápice para a nossa gestão, do meu ponto de vista. Gostei bastante dos anteriores, mas esse teve um tom muito especial. Foi muito bom ser acolhido aqui na FZEA, professor Carlos Eduardo, professora Fernanda, professora Daniela e toda a equipe da FZEA, que foram assim, muito acolhedores, muito receptivos, e valeu a pena, né, todo esse esforço que a equipe da PRG, em parceria com a comissão organizadora e em parceria com a equipe local, fizeram para acolher todos vocês. Então, muito obrigado de coração. E agora ouviremos o professor Aloísio Segurado.
Boa tarde, então, a todos e todas. Eu vou ser breve na minha fala, mas eu não poderia deixar de reiterar os agradecimentos a todos aqueles que tornaram este evento possível. Como já foi bem salientado, este é o último congresso de graduação da nossa gestão e foram 4 anos, né, professor Marcos, em que nós fomos vendo uma evolução deste evento, no sentido de dar protagonismo aos estudantes e dar uma grande oportunidade para que docentes e discentes, com protagonismo dos discentes, pudessem apresentar as suas vivências e experiências naqueles programas de apoio à formação. Nós sabemos que esses vários programas, as Bolsas PUB Ensino, o Programa PAP, o PIBID, o PROIAD, o PEG, o PET e as Bolsas SEDUC, eles são âncoras que reforçam a inserção do estudante e da estudante na vida acadêmica, garantindo o desenvolvimento desse sentimento de pertencimento que é fundamental para que as trajetórias acadêmicas na universidade se concluam com todo o êxito que nós desejamos. Então, este é o momento que mostra o quanto eles fazem, de fato, parte da nossa universidade como atores protagonistas de um processo de educação em benefício deles próprios e principalmente da sociedade. Queria destacar também o crescimento da participação, né, professor Marcos? Este ano, ainda não temos os dados compilados dos verdadeiros participantes, porque houve pessoas que se credenciaram hoje ainda, quando aqui chegaram, mas nós tivemos, no momento pré-evento, a pré-inscrição de quase 1.200 participantes, dos quais 833 eram estudantes de graduação, mostrando esse protagonismo do estudante no Congresso, além de 213 docentes, 13 pós-doutorandos e 85 alunos de pós-graduação. Este, além de um evento comemorativo, ele é um evento que trouxe para um ambiente tão bonito e acolhedor como o campus de Pirassununga, aquele clima agradável, de parceria que nós vivemos todos os dias, né, professor Marcos e professor Fabrício, no Conselho de Graduação, na Pró-Reitoria de Graduação e nas nossas interações com os valorosos e valorosas coordenadores de COCs, membros de COC, presidentes e presidentas das CGs. Este clima amistoso, colaborativo e de parceria que marca a Pró-Reitoria de Graduação ao longo dessa gestão é o que pudemos sentir aqui nesse congresso. Eu saio daqui muito feliz, em primeiro lugar, e muito animado, porque tivemos, na participação dos discentes e na qualidade das apresentações que fizeram, e também, igualmente, ao ouvirmos jovens docentes entusiasmados com a possibilidade de aprimorarem o processo ensino-aprendizagem na nossa universidade, a certeza de que aquilo que fazemos bem, poderemos com certeza fazer ainda melhor. Eu saio daqui com a esperança de que a comunidade USP está motivada para crescer e desenvolver e aprofundar a qualidade e excelência do seu ensino de graduação, tendo o estudante como foco central. Que os próximos congressos avancem ainda mais numa futura gestão, mas na gestão atual, creio que várias das sementes que lançamos em 2022 renderam frutos que já podemos colher agora em 2025. Muito obrigado a todos que participaram da organização, obrigado aos docentes que compõem o consórcio das engenharias, ao professor Fabrício que os representa, a equipe de servidores da FZE, além da sua direção, que apoiaram integralmente a realização do evento, e a equipe da Pró-Reitoria de Graduação, que está sempre conosco e faz parte desse time vencedor. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Finalizado, então, o 10º Congresso de Graduação da USP, convidamos a todos e a todas agora para um café de encerramento e desejamos um bom retorno a todos e a todas. Obrigada. Yeah, I shouldn't say